Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo. O São Paulo Comunica vai ao ar todas as segundas-feiras, às 14 horas, ao vivo, e é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para os CATs, os Centros de Apoio ao Trabalho. O SP Comunica de hoje será voltado a um projeto da Secretaria com foco no conhecimento científico. No próximo dia 13, que é segunda-feira que vem, será realizada a primeira Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. A ideia da iniciativa é popularizar o conhecimento científico com base numa diretriz do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que quer aproximar o assunto da população, traduzindo um pouco aquelas terminologias que muitas vezes assustam a população, mas com a ajuda dos profissionais que vão estar nessa semana, com certeza você vai entender melhor desse tema. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a professora Rosmari Zenha, mestre em Geografia Humana e membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CMCTI. O espaço está aberto para você. Se desejar enviar uma pergunta, é só ligar a cobrar. O nosso telefone é 9090 31 29 90 92. Repetindo, 9090 31 29 90 92. Boa tarde, professora Rosmari. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos os que estão agora nos assistindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, contribuir com o seu conhecimento para ajudar a população a entender os termos científicos. É um prazer. Professora, eu gostaria de iniciar essa conversa, a senhora contando um pouco da sua carreira. Pois é, a minha carreira, eu sou geógrafa, trabalho na área de meio ambiente, sempre estudei em colégios públicos. Entrei na Universidade de São Paulo, numa época em que todos os meus colegas que vinham de escolas estaduais entravam nas universidades públicas. Fiz a minha carreira em geografia, me especializei em meio ambiente, em geografia humana e hoje eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, que fica sediado na cidade universitária. E quais temas que a senhora se dedicou mais ao longo da sua carreira? Olha, os temas a que eu me dediquei mais foi justamente a área de habitação popular. Eu trabalhei durante muito tempo com mutirão, com autoconstrução, com a parte de recuperação de favelas, enfim, todo um tema que diz respeito à habitação e meio ambiente, justamente na perspectiva de melhorar a qualidade de vida da população da nossa cidade e do nosso estado. E a senhora teve algum resultado prático, alguma coisa que a senhora se recorde, assim, para exemplificar para a gente, Porque o problema habitacional em São Paulo é bastante grave, Continua bastante grave, mas teríamos sim. Eu posso lembrar, inclusive, que na época em que era prefeita de São Paulo, a senhora Luísa Erundina, houve um trabalho muito importante de mutirões habitacionais em várias regiões, principalmente na Zona Leste, principalmente na Zona Sul. Eu acredito que os nossos telespectadores devem lembrar disso, e onde a população participava ativamente na construção das suas moradias, inclusive em Vila Nova Cachoeirinha, permitindo com que nós pudéssemos ter moradias de mais qualidade, com um tamanho maior e onde a população participando entendesse a importância dela cuidar cada vez melhor daquela habitação e daquele meio ambiente. Isso para mim foi um trabalho muito importante que me trouxe muita satisfação e do qual eu tenho uma grata saudades da época ainda que estávamos nessa área de atuação. Muito interessante, já está demonstrando aqui para o nosso público que a área de ciência, ela traz realmente coisas práticas para você aí que está nos acompanhando, pensando que a ciência está muito distante aí da realidade da população, Ela está bem próxima e ao longo do programa a gente vai traduzindo aí as minúcias dessa área. Professora, a senhora já mencionou que a senhora está ligada ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o IPT, e eu gostaria que a senhora contasse um pouco do trabalho desse instituto e também a importância dos outros institutos na cidade de São Paulo. Isso é muito importante. Acho, Solange, a sua pergunta é correta, porque a nossa população, infelizmente, desconhece a importância dos institutos públicos de pesquisa
que a cidade de São Paulo e que o estado de São Paulo tem. Para você ter uma ideia, nós temos 19 institutos públicos de pesquisa e 3 grandes universidades estaduais, que é a USP, a Unicamp, a Unesp, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal do ABC, recém-construída, e outras que vão surgir. E muitas vezes a população não tem ideia, como você bem colocou, Solange, de que trabalho esses profissionais fazem. E por incrível que pareça, o trabalho desses profissionais está muito próximo da sua vida. Eu vou dar um exemplo, que é o caso do Instituto Butantan. Quando você é picado por uma cobra, quando você é picado por um animal peçonhento, quem faz o soro antiofídico, quem salva essas vidas que acabam correndo risco, são os profissionais do Instituto Butantan. A vacina que nós tomamos, várias vacinas que os nossos filhos, os filhos dos nossos ouvintes tomam, são produzidas pelo Instituto Butantan. O Instituto Pasteur, que também trabalha com a saúde, o Instituto Adolph Lutz, o próprio Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é onde eu trabalho, que tem uma série de trabalhos melhorando o que se produz na indústria em São Paulo, e até os nossos telespectadores também acho que vão lembrar disso, toda a parte que diz respeito a controle de áreas de risco em favelas, aquelas áreas que quando chove muito, tem problema, tem perigo de desbarrancamento, de enchente, é justamente o Instituto de Pesquisas Tecnológicas que mapeia essas áreas e que ajuda, junto com a Defesa Civil do município de São Paulo, a monitorar para que nós não tenhamos mortes, para que nós não tenhamos perdas de vidas humanas e de patrimônio. Hoje vocês podem perceber que, ao contrário do passado, muito pouco você ocorre de eventuais vidas perdidas quando ocorre algum tipo de enchente ou quando ocorre algum tipo de desbarrancamento. Então, são esses profissionais que desenvolvem esses trabalhos, mas, infelizmente, a população não conhece muito de perto o que nós fazemos. Tanto é que eu falei para você, Solange, que numa pesquisa recente que foi feita, onde se perguntava para a população que instituto de pesquisa, de ciência e tecnologia ela conhecia, somente 17% da população do nosso estado conseguiu citar 2 locais. Citaram o Instituto Butantan, que é mais conhecido por conta de lidar com cobras, com animais peçonhentos, e a USP, que é a nossa maior universidade, que todo mundo, pelo menos alguma vez, já foi, ou para passear, ou para lazer, ou para visitar, dentro da cidade universitária. E é bastante divulgada também, né? E é bastante divulgada. Então, eu acredito que essa semana de iniciativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é fundamental para que nós possamos, de uma forma adequada, criar uma ponte entre nós, os que produzimos a ciência e tecnologia, e a população, que é aquela que acaba sendo a destinatária desse tipo de conhecimento para melhorar a sua vida, para melhorar a sua qualidade de vida em todos os sentidos. Saúde, meio ambiente, educação, mobilidade, espaço urbano, etc. Tá ótimo, professora. A senhora também é membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu gostaria de saber desde quando a senhora compõe o grupo, né, e quais os objetivos desse trabalho dos conselheiros. Pois é. Isso eu acredito, Solange, que foi uma grande conquista. A questão de, desde o ano de 2010, esse conselho começou a ser planejado, ele é composto por representantes de institutos de pesquisa, por representantes das fundações que apoiam a pesquisa, que no caso é a FAPESP, por universidades públicas, universidades privadas, pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, pelos sindicatos de pesquisadores e pela própria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. É uma lei
é um conselho que foi criado por lei e que, portanto, hoje funciona vinculado à Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo e que tem como finalidade principal discutir assuntos ligados à ciência e tecnologia, justamente podendo apoiar as políticas públicas, não só da Secretaria do Trabalho, como das demais secretarias da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem algum exemplo das atividades, que a senhora já mencionou alguma coisa, mas algo significativo, como a lei de inovação, vocês estão já discutindo há um certo tempo, né? Em que nível que está essa questão? Já tem uma aprovação? Ainda não, Solange. A lei de inovação, o que nós estamos chamando de lei de inovação da cidade de São Paulo, ela já foi proposta, ela foi um projeto de lei. Esse projeto de lei, nesse momento, encontra-se em análise na Câmara Municipal de São Paulo, né? E após ter passado pelo Executivo Municipal, e a nossa pretensão é que, tão logo possível, voltando agora desse momento que nós vivemos das eleições, que a Câmara, quando a Câmara retomar os seus trabalhos de uma maneira mais intensiva, a nossa perspectiva é de que essa lei possa ser votada com a maior brevidade possível, porque ela vai permitir, ela vai ajudar, além de outros instrumentos, ela vai facilitar a que as empresas da cidade de São Paulo, sejam elas de micro, pequeno, médio ou grande porte, mesmo o empreendedorismo individual, as próprias cooperativas de trabalho possam estar dispondo da ciência e tecnologia para melhorar os seus produtos, para melhorar os seus processos, para terem maior competitividade no mercado, para terem maior eficiência. Então, a nossa perspectiva e a nossa esperança é que, quem sabe, até o final do ano de 2014, nós possamos ter essa lei aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Vamos torcer para isso. Um outro aspecto bastante interessante, professora, que eu sei que o Conselho está envolvido, é com o Parque Tecnológico. É um assunto que eu acho que a senhora vai ter bastante facilidade para explicar, mesmo porque a gente já tem uma iniciativa na cidade, né? E tem uma perspectiva de contar com uma unidade na Zona Leste que vai beneficiar toda aquela população. A senhora pode nos dar algum indicativo em como que está esse trabalho? Sem dúvida. O que ocorre, Solange, primeiro explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é um parque tecnológico. Nada mais é do que um local onde você tem toda a logística, toda a infraestrutura, toda a tecnologia de informação e, geralmente, locais próximos a essas áreas, a esses institutos, a essas universidades que produzem o conhecimento científico e tecnológico. Então, qual que é a ideia? É de que as empresas, micro, pequenas, médias empresas, o empreendedor individual, aquele que tem uma ideia brilhante, que lhe surge, mas que ele precisa ter apoio científico, tecnológico, de gestão para poder criar o seu empreendimento, ele vai ter nesses parques tecnológicos todas as condições para poder dar esse salto de qualidade. A Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo que eu tenho acompanhado, tem investido muito na criação e na efetiva implantação do Parque Tecnológico da Zona Leste, né? Até porque temos lá na Zona Leste a USP Leste, sim, que é uma unidade super lá, né? Importante, e a ideia é que na Zona Leste se possa ter esses parques que estejam apoiando o desenvolvimento de negócios na Zona Leste. Isso é muito importante, por outro lado, também por quê? Porque vocês têm acompanhado, a população tem acompanhado, que com a aprovação do novo plano diretor da cidade de São Paulo pelo prefeito Haddad, a ideia é de que nós possamos ter a população morando próximo aos locais de trabalho. Um dos grandes desafios da mobilidade na nossa cidade é justamente essa questão do deslocamento. Pessoas que vêm da Zona Leste trabalhar na Zona Oeste e vice-versa, e a cidade vivendo sim, uma mobilidade... essa situação crítica, né? Crítica, de trânsito, crítica. Né? Então, a ideia é que esses parques tecnológicos, apoiando o surgimento de novos empreendimentos econômicos, de empresas, de empreendedorismo, de cooperativas,
cooperativas faça com que se gere novos postos de trabalho e renda nesses locais, que inclusive permitirão que a população tenha que se deslocar o menos possível. Então, esse é um parque tecnológico que eu sei, pelo que eu tenho acompanhado, a Prefeitura tem investido muito, e vamos também ter outro em andamento, que é o Parque Tecnológico do Jaguaré, que já fica na Zona Oeste, próximo ao território, ao campus da Universidade de São Paulo, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, dos outros institutos de pesquisa, e onde a Prefeitura também tem um envolvimento com ele, e a ideia é que se possa criar toda essa ponte de transferência de conhecimento científico e tecnológico para melhorar o setor produtivo, tanto público quanto privado. Ah, ótimo, professora. A gente já está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria que a senhora estendesse o convite à população da cidade e todos os interessados a participar da primeira semana de tecnologia e também deixar os contatos do IPT ou de algum outro órgão que a senhora achar que a população deva conhecer. Bem, é um prazer enorme, eu gostaria muito, em nome de todos os conselheiros do nosso conselho, de convidar o ouvinte, a ouvinte, a estarem participando ativamente da nossa semana, que começa no dia 13 e termina no dia 19. Nós vamos ter, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, um debate muito importante sobre desastres naturais, como é que as cidades que agora estão sofrendo com a questão das mudanças climáticas têm que se preparar para conviver com esse novo futuro que nos espera. É o que nós chamamos de cidades resilientes. Como é que nós vamos conviver com isso? Porque não dá para impedir. A gente vai ter que aprender a viver junto. Esse é um tema importante que nós vamos discutir. Um segundo que me é muito caro, até por eu ser mulher, vai ser o tema das meninas cientistas, né? Como é que nós podemos, com depoimentos que nós vamos ter no dia 14, como é que nós podemos incentivar a sua filha, né, as nossas netas, enfim, as meninas em geral, a terem uma preocupação maior em trabalhar com engenharia, com tecnologia de informação, entrar nas universidades, nessas áreas que nós chamamos de áreas mais duras, entre aspas, né, que são as engenharias, que hoje tem muito pouca participação da mulher. Hoje a mulher trabalha muito nas áreas da educação, da medicina, da saúde, mas muito pouco nas engenharias, e a nossa presença tem que ser muito maior do que é hoje. Vamos ter também, como a Solange comentou nesse bloco anterior, um outro debate importante sobre exatamente o que falamos até agora. Como é que a ciência, a tecnologia e a inovação pode apoiar a micro, a pequena, a média empresa, o empreendedorismo individual e as cooperativas de trabalho. Nós vamos ter vários depoimentos de casos que já estão acontecendo na prática para que as pessoas possam ter uma ideia de como funciona. Então será um prazer enorme, a Prefeitura estará presente, os representantes da Secretaria também. Ao final, vão apresentar o que hoje a Prefeitura de São Paulo imagina deva ser, Solange, um sistema municipal de ciência e tecnologia. Eu acho que para a nossa área isso é uma grande conquista, que a Prefeitura esteja se sensibilizando em institucionalizar o debate da ciência e tecnologia na nossa cidade. Então será um prazer contar com todos vocês, e lembrando que na abertura, no dia 13, às 14 horas, na Câmara Municipal de São Paulo, nós vamos contar também com um evento muito legal, que vai ser o coral feminino da Universidade Mackenzie, abrindo os debates da semana. A Solange depois vai poder dizer para vocês qual é o site da Secretaria, onde vocês podem encontrar a programação completa, né, com os devidos horários, com quem vai estar participando, com quem vai estar debatendo. E a gente só tem que humildemente agradecer à população para que venha assistir, para que venha entender qual é o papel
qual é a nossa missão, para que serve o nosso trabalho, porque nós não podemos esquecer que nós só somos profissionais porque foi com o apoio da população, do contribuinte de São Paulo, que nós conseguimos nos formar e sermos os pesquisadores que somos hoje. Então, o mínimo que nós podemos fazer é dar esse retorno para vocês. Muito obrigado se puderem comparecer. Que ótimo. Então, no segundo bloco, nós vamos continuar com a professora Rosmary, que vai trazer outros aspectos aí da Semana de Tecnologia. Ao final do programa, nós vamos passar todos os contatos para você se inscrever também e participar desse momento. Até lá e fique com a gente. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. A nossa entrevista especial da semana é com a professora Rosmary, que é membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Secretaria Municipal do Trabalho, juntamente com o Conselho, está preparando uma semana que vão reunir diversos especialistas para discutir as questões da ciência e o que isso pode beneficiar a população também da cidade de São Paulo. Professora, a senhora já passou algumas informações, né, sobre a concepção da Semana de Tecnologia. Eu gostaria que a senhora desse uma pontuação novamente sobre o evento, que o nosso público é rotativo, e quem está nos acompanhando agora, para entender melhor o que vai acontecer nessa semana. Ok. Como nós já dissemos, Solange, então essa semana a ideia é que nós possamos usar alguns temas para mostrar a importância da ciência, da tecnologia, da inovação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a melhoria da micro, pequena e média empresa, do empreendedorismo individual, das cooperativas, com o apoio da ciência e tecnologia. Então, nós vamos ter um primeiro evento que vai ser mais ligado às questões ambientais, vai discutir um pouco a questão dos desastres naturais. O nosso ouvinte sabe que nós estamos vivendo num momento de grandes mudanças climáticas, né? Temos estiagem, temos chuvas muito abundantes. O que causa muito problema na cidade, muito problema na cidade e a tendência é que nós tenhamos para o futuro chuvas mais intensas, vamos ter problemas de estiagem e a população vai precisar começar a saber como conviver com isso, né? Tem determinadas coisas que a gente não consegue evitar, a gente tem que aprender a conviver. Então, nós vamos estar discutindo um pouquinho isso,
que, aliás, é um assunto que vem sendo discutido em vários países do mundo, que se chamam Como Criar Cidades Resilientes. É um nome difícil, mas que nada mais significa do que como eu convivo com aquilo que eu não posso evitar, para que a minha qualidade de vida continue sendo a mesma. Então, esse é um primeiro tema que nós vamos estar discutindo no dia 13. Em seguida, vamos discutir uma outra coisa que é muito importante, que é a inserção das meninas, nossas filhas, nossas netas, a juventude, as mulheres, na ciência e na tecnologia. Hoje a mulher, ela avançou muito, ela frequenta as universidades, temos muitas mulheres na área de educação, de medicina, de saúde, de meio ambiente, mas ainda temos muito poucas mulheres na área de engenharias. Até aproveitando essa fala, professora, a senhora mencionou que a questão da educação influencia um pouco na decisão, né, da mulher e até mesmo a família, às vezes, quando direciona a filha, né, ou mesmo que for a neta, para alguma área. Como que a gente muda isso? É verdade. Eu acho que se todas nós, mulheres, que estão, inclusive as que estão nos assistindo, pensarem bem, muitas vezes a gente, sem querer, né, de forma inconsciente, dirige as nossas filhas, as nossas netas desde pequenininhas para fugir de tudo que diz respeito à tecnologia, à engenharia. Vou dar um exemplo. Se eu sou mãe de um menino e de uma menina e de repente uma tomada quebra ou o computador sai do ar, naturalmente eu falo para minha filha: fulana, chama o seu irmão para arrumar o computador. Fulana, chama o seu irmão para arrumar a tomada, esquecendo que a menina tem as mesmas condições de poder arrumar, de poder trabalhar com essa parte de engenharia, e a gente precisa ter bastante claro que é muito importante incentivar as meninas a estarem também nessa área. Isso não é só no Brasil. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, se nós formos ver, do total de engenheiras que existem, 17% só são mulheres. No Brasil, o número talvez seja menor. Então, é muito importante discutir essa questão das meninas estarem preocupadas em se inserirem nessas áreas de ciência e tecnologia, e é o que nós vamos estar discutindo no segundo dia. E o terceiro importante assunto, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, é discutir também com os que forem participar da semana como a ciência, a tecnologia e a inovação pode ajudar o micro, o pequeno, o médio empresário e mesmo o grande empresário, o empreendedor individual, as cooperativas de trabalho a melhorarem os seus produtos, a melhorarem os seus processos, para que eles possam conquistar mais mercados, para que possam ter mais competitividade e fazer com que as suas empresas se mantenham. Porque é muito comum a micro, pequena e média empresa acabar, depois de determinados anos, desaparecendo por não conseguir se manter no mercado. E uma forma de manutenção no mercado é contar também com o apoio da ciência e da tecnologia. O evento, então vai se abrir também para esse momento com os empresários. Também vai se abrir, vai ser o terceiro momento, e ao final do evento, a própria Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, vai estar apresentando a todos os que forem participar da semana quais são suas propostas enquanto prefeitura para criar na nossa cidade um sistema municipal de ciência, tecnologia e inovação que faça com que nós possamos cada vez mais ajudar o setor produtivo público e privado e melhorar a qualidade de vida da nossa população por meio das políticas públicas em diferentes áreas. Um evento como esse, professora, realmente consegue chegar à população de forma que esses assuntos fiquem mais fáceis de entender, que atraia realmente o jovem, né, para esses diversos institutos que a senhora mencionou ao longo da nossa entrevista? Eu creio que sim, porque, Solange, nós pretendemos, terminada a semana no dia 19, é proposta da Secretaria que do dia 19 até o final do ano nós possamos estar fazendo cerca de 26 eventos nos céus da cidade. Nós até brincamos com o slogan: a ciência e a tecnologia vão aos céus,
Qual que é a ideia? É que os diferentes institutos de pesquisa e as universidades aproveitem essa oportunidade para apresentarem uma série de eventos nos céus, aproveitando a possibilidade de contar com a presença e o apoio da Secretaria Municipal de Educação, trazendo para o debate alunos do primeiro, segundo, terceiro grau, a comunidade que frequenta os céus, quer dizer, é muito importante que os pais, os parentes, os amigos possam estar indo junto e mostrando um pouquinho qual é esse trabalho. Nós acreditamos que com isso, Solange, aos pouquinhos, nós vamos conseguir mostrar a importância desse trabalho. A ciência e tecnologia é um fator fundamental de soberania nacional do nosso país e fazer com que a população seja uma aliada importante na defesa dessas instituições na nossa cidade e no nosso estado. Tá certo, professor. Estamos chegando já ao final do nosso segundo bloco. Eu gostaria que a senhora deixasse os contatos do IPT para que alguma pessoa que tenha dúvidas em relação ao Instituto ou até mesmo em relação ao trabalho da professora possa entrar em contato. Pois não. Eu queria aproveitar a oportunidade, Solange, para, terminando aí o nosso bloco, agradecer a todas as entidades e instituições que propiciaram, que estão permitindo que nós consigamos fazer essa belíssima semana na cidade de São Paulo e que são membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Agradecemos à Prefeitura, em especial à Secretaria, ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, ao Instituto Butantan, ao IPT, ao Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP, que é a nossa importante Fundação de Amparo à Pesquisa, a Fiesp e também a FEComércio, que tem sempre nos apoiado nesses empreendimentos. Bem, para quem tiver mais alguma dúvida sobre a semana ou queira saber maiores detalhes, a secretaria pode ser procurada ou mesmo nós no IPT. Eu posso deixar aqui o nosso e-mail, Solange. O e-mail é Rosmari, tudo junto, ROSMARI, @ipt.br, para que vocês nos procurem caso sintam necessidade ou queiram falar conosco. Será um grande prazer. Professor, eu agradeço pelo convite, pela sua contribuição. Eu acredito que quem nos acompanha teve acesso a informações bastante importantes sobre ciência e tecnologia. Quem agradece sou eu, Solange, a vocês, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria, e espero contar com a presença de todos e de todas nos eventos que nós vamos ter durante essa semana. Obrigada pela gentileza. Vamos agora para uma prestação de serviço com a Aline Oliveira. Boa tarde, Solange. O Centro de Apoio ao Trabalho retomou o atendimento nesta segunda-feira. Apenas a unidade Luz está aberta até que a nova empresa que ganhou a licitação treine os funcionários. Já os jovens que buscam a qualificação profissional, as inscrições para o curso Restaurante Escola estão abertas e terminam hoje. Para saber como se inscrever, você pode ligar no telefone 3241-5588. 3241-5588. Já a partir da próxima segunda-feira, será realizada a primeira Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento no município de São Paulo. Esse evento ocorrerá em várias regiões da capital e tem como objetivo popularizar o conhecimento científico e tecnológico na nossa cidade. Para você que deseja se inscrever, o e-mail é cmcti@prefeitura.sp.gov.br. Repetindo, cmcti@prefeitura.sp.gov.br. Se desejar mais informações também, acesse o site da nossa secretaria. É com você, Solange. Obrigada, Aline. Já estamos chegando ao final do São Paulo Comunica, que é uma produção da equipe de comunicação da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa inédito para vocês. Até lá!